Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de fazer um convite especial a vocês. O meu nome é Sérgio Feitosa. Vamos filosofar um pouquinho sobre o que é dedução e o que é indução? Normalmente a gente generaliza as coisas sem pensar e a gente muitas vezes é induzido a pensar de uma forma errada. Dedução e indução são formas de pensamento, são formas de raciocinar, às vezes especificando verdades que começam gerais ou às vezes generalizando verdades que são específicas. Eu vou dar um exemplo, tá bom? Você se decepcionou afetivamente com uma pessoa, tá? Sei lá, você é uma garota, conheceu um rapaz, gostaram um do outro. Este rapaz parece que machucou um pouco os seus sentimentos, não sei. A partir dali, escutando colegas, você concluiu: todos os homens são iguais. É o que você escutou de colegas e é o que você concluiu. Isso seria um raciocínio dedutivo ou indutivo? Na verdade, quando você parte de uma verdade específica, certa ou errada, mas para você é uma verdade, e generaliza ao final, acertando ou errando, esse seu raciocínio é indutivo. Então, o inverso seria a dedução. A dedução é quando você já tem verdades mais gerais, de preferência que sejam verdades universais, necessárias, corretas. Porque esse lance de falar todos os homens são iguais, normalmente garotas falam isso quando querem criticar o machismo e todas as demais características de quem é machista, né? Que os rapazes seriam, sei lá, imediatistas, que não queriam nada sério, enganam as garotas. Possivelmente você está incorrendo no erro de indução, não que a indução seja errada, mas nem sempre você pode fazer esse tipo de aferência por causa de uma experiência, entendeu? Então, pessoal, a dedução é o caminho inverso. Se eu falar para vocês assim, escutem, tá? Assistam. Todos os homens são mortais. Essa minha afirmação, ela é bem genérica, ó. Todos os homens são mortais. Você vê nessa frase alguma dúvida? Você vê nessa frase que eu estou falando algum tipo de erro? Alguém entre os homens é eterno? Se você aceitar que todos os homens são mortais como uma verdade universal absoluta, então podemos caminhar na aula. Vou dizer de novo: todos os homens são mortais. Na sequência, João é homem. Todos os homens são mortais. João é homem. A conclusão é: João é mortal. Isso é um caso de dedução. A dedução é o inverso da indução. Quando você faz um caminho que vai de uma verdade bem geral, todos os homens mortais, para uma conclusão bem específica, João é mortal. Isso é uma dedução. Dedução parte do geral para o específico. A indução, pessoal, é o inverso. João é homem. Ó, um exemplo, tá bom? João é mortal. Logo, todo homem é mortal. Isso seria um caso de indução. Normalmente, quando você fala que uma pessoa foi induzida, dá-se uma ideia de que ela foi levada ao erro. É muito comum isso. Quando colegas estão brincando e um deles quer, sei lá, enganar, brincar, trollar o outro, a pessoa enganada fala assim, tá? Mas não vale, você me induziu.
tá? Mas a indução, ela não é um raciocínio necessariamente errado, ok? A indução apenas ela parte de afirmações, experiências mais específicas. E a partir daí ela vai generalizando, tá? A diferença entre a dedução e a indução é porque a indução, normalmente, ela não parte de verdades gerais. A dedução, ela é mais ligada à lógica. A dedução, ela é mais ligada à matemática. A dedução, ela é mais confortável, porque a dedução, ela parte de verdades a priori, verdades que já existem, prontinhas. Aí é só você, especificando, tá certo? Então, a indução é porque é um trabalho mais árduo. Existe um filósofo da ciência chamado Karl Popper. E o Karl Popper dizia, pessoal, que entre a dedução e a indução, o melhor seria a indução. Calma, mas desde que você trabalhasse com um princípio que ele chama de princípio da falseabilidade ou da falsificabilidade. Toda vez que você fizer uma experiência em indução, por exemplo, o romance decepcionante com alguém, você nunca se confiar em uma experiência, no caso a sua ou de outros, mas observar uma segunda, uma terceira, uma quarta, não necessariamente você viver isso, tá certo? Mas observar consigo e com os outros. Então, repetir. A experiência tem que ser repetida, até porque você mesma não vai conseguir ter essa experiência com todos os homens do mundo, para ao final dizer que todos são iguais. Então, para o Karl Popper, trabalhe com a hipótese de que haja entre todos os homens um que não seja igual, tá? Esse é o princípio da falseabilidade. Por mais que você acredite que você chegou a uma lei científica, nunca se confie nisso. Trabalhe com a hipótese do erro, tá? Porque isso vai melhorando e fortalecendo a lei científica. Então, pessoal, vamos lá, tá? Dedução e indução são argumentos, são formas de você emitir juízos. A dedução, ela parte de verdades já conhecidas, de axiomas. Então, pessoal, todos os homens são mortais. Isso é uma verdade a priori, isso é um axioma. Já a indução, ela parte de dados singulares, obtidos por meio da experiência. Existe, pessoal, uma corrente filosófica moderna chamada empirismo. E o empirismo, normalmente, ele está ali situado, sabe onde? No século XVII, Europa. O empirismo, pessoal, acredita que tudo tem que vir da experiência e dos sentidos. Então, o empirismo, ele acredita no valor da indução, tá? O Bacon, o Hobbes, o Locke, eles pensam assim. Então, indução está muito ligada à ciência e a dedução está muito ligada à matemática. E o que é silogismo, pessoal? Silogismo, para essa aula ficar bem bacana, é um tipo de argumentação constituída por 3 proposições, que são 2 premissas e uma conclusão. Quando você faz uma afirmação e confronta com outra, você está confrontando 2 premissas. Premissa é uma afirmação. É quando você afirma alguma coisa ou nega, tá? Quando você fala assim, todos os homens são iguais. Isso é uma afirmação, isso é uma premissa. Quando você fala, João é homem, tá? Então, aí temos 2 premissas. Claro que, pessoal, repetindo que
para que a dedução seja válida e não uma falácia, uma mentira, né? Porque o silogismo, ele é um castelo de cartas que você vai ali construindo, tá bom? Mas se alguma das cartas não está bem colocada, ele vai ruir, ele vai cair, ele desmorona. Então, para que uma conclusão possa estar logicamente aceita, essa nossa aula poderia ter no capítulo assim, sabe, noções de lógica, que é a mesma coisa, tá bom? Então, porque quando eu falo todos os homens são iguais, isso não é uma verdade absoluta, como é todos os homens são mortais, né? Então, pessoal, seguinte, o silogismo ele está baseado na lógica e na verdade das premissas. O silogismo, pessoal, ele está muito ligado a uma ciência criada lá atrás por Aristóteles. Não é bem uma ciência, mas digamos uma ferramenta chamada lógica, ou como chamava Aristóteles, analítica. Então, essa lógica entende, pessoal, que para a verdade ser bem exata, ela precisa trabalhar com 3 princípios. O primeiro é o princípio da identidade. Uma coisa só pode ser ela mesma. Vou pegar aqui para vocês um outro passador de slides. Esse aqui é um, eu quero outro. Se eu tiver aqui um outro passador parecido, semelhante a este, e tão bom quanto, ele vai ser um outro passador. Porque um passador 100% igual a este, só pode haver um que é este, tá? Então, nesse sentido, pessoal, o princípio da identidade é o que diz que A é igual a A. Uma coisa só pode ser ela mesma, tá certo? Então, pessoal, assim sendo, vem o segundo princípio, que é o princípio da não contradição. Então, se este passador só pode ser ele mesmo, ele não pode ser outra coisa. A é diferente de B. Então, o terceiro princípio é chamado de terceiro excluído, exatamente porque não há uma terceira opção. Ou A é igual a A, identidade, uma coisa só pode ser ela mesma, ou uma coisa não pode ser outra coisa, A não pode ser B. Vou trocar isso num português bem fácil. Ou é, ou não é. Não existe meio termo. Para a lógica, não existe, pessoal, acertar 75% da questão. Essa lógica aristotélica. Ou você acerta ou não acerta. Ou é ou não é. Ou ama ou não ama, tá? Então, o que é um axioma? É uma verdade universal. Quanto à filosofia, pessoal, o seu livro, ele trouxe um fragmento aí sobre Descartes, que é o cara da dedução matemática moderna, que eu queria muito que você aprofundasse comigo, ok? Entendia que havia uma repetição dos pensamentos e que estes pensamentos eram repletos de ceticismos. No que se refere à lógica, a perplexidade não era diferente, pois, apesar de didática por um lado, mas sem fundamentação e rigor das pesquisas, das fontes pesquisadas. Sob o aspecto matemático, Descartes percebeu, pessoal, a aritmética e a geometria, disciplinas sem orientação metodológica, além de abstratas e sem utilidade aparente. O Descartes é o cara que vai revolucionar a ciência e a filosofia, Porque ele percebe, pessoal, que o conhecimento que vem antes dele era uma coisa muito de curiosidade, sabe? De almanaque, sabe? Sem sentido. Então, Descartes, pessoal, ele vai revolucionar a filosofia. Primeiro, ele apresenta uma matemática que ultrapassa a convenção da época. Em segundo lugar, ele vai estruturar o pensamento
que era desprovido de um método, agora confiando no homem racional que é. O Descartes, pessoal, ele vai criar uma espécie de geometria acoplada à álgebra. É o que os matemáticos depois chamarão de geometria analítica. E ele acredita demais no poder racional do homem, mas desde que seja conduzido pela dúvida. Então, pessoal, o Descartes, ele vai escrever um livro chamado Discurso sobre o Método, que no princípio tinha um outro nome, na verdade, tá bom? E que tinha 21 regras, que depois ele vai resumir para 4. Então, qual é a primeira regra que Descartes defende para a gente? É a regra da evidência. Trata-se de um princípio normativo essencial que defende a necessidade de recusar como verdadeiro tudo aquilo que não se revela evidente. Evidente, para Descartes, é quando está excluída qualquer possibilidade de dúvida. Nesse sentido, a evidência é para Descartes a primeira, mas ao mesmo tempo a última regra. É o ponto de partida e de chegada. Sabe por quê, pessoal? Por Descartes, você precisa evidenciar se uma coisa é verdadeira ou não. Por exemplo, se eu falar que 1 mais 1 é igual a 2, observa, existe alguma possibilidade de você duvidar disso? Se não houver dúvida, calma, 1 mais 1 é 2, então você está evidenciando que aquilo é verdadeiro. Agora, se houver alguma questão, qualquer questão, sobre a qual exista dúvida, então você não a aceite como verdadeira de cara. Vou dizer para alguém que eu gosto desse alguém. Olha, eu estou gostando muito de você. Calma. Existe alguma possibilidade de dúvida quanto a isso? Dúvida? Existe? Então não fale. Por enquanto, tá? Submeta à próxima fase, que é a fase analítica. Analítica é a fase em que você vai analisar a sentença. Quando você fala, eu te amo, nessa frase, nesse juízo, tu tem 3 elementos. Eu, te, a outra pessoa, amo, o sentimento. Você quebra. Na analítica, você quebra. Analise você, analise a pessoa e analise o amor em separado, tá? Como se fosse num laboratório, com uma pinça, sei lá, se é que é possível, mas você com um microscópiozinho olhasse lá na lâmina as 3 coisas separadas. Para dizer, encher o peito de ar, eu te amo, para Descartes, você precisa conhecer você, precisa conhecer a pessoa e saber o que é o amor, para afirmar como verdade. Ninguém está falando que você não pode falar. Fale, repita, para mais de outra pessoa, vai, e assim você vai sofrendo. Dizer eu te amo, pessoal, como qualquer outra afirmação, eu quero passar no vestibular. É mais complexo, né? Porque aí, quem sou eu? O que é passar? O que é querer? E o que é vestibular? Né? Então, pessoal, cada partezinha dessa, você vai analisar com cuidado e na sequência, depois que tiver analisado bem cada uma das partes, vai tentar colocá-las de novo como um quebra-cabeças no mesmo lugarzinho ou na posição que deveriam, tá? Porque para o Descartes, o problema muitas vezes nem é o fato de você não saber a informação, a categoria. É você não colocar na ordem ideal. Então a síntese é o momento em que você vai ordenar as informações que você já aprofundou. E a quarta fase e última
é a fase em que você vai revisar. Você vai revisar e nessa revisão você vai perceber se realmente o que você afirma é verdade. A estrutura do pensamento escolástico que antecede Descartes era fundado em princípios de universalidade e abstração. Foi suplantada por uma nova metodologia, chamada de racionalismo, que é assentado na simplicidade e na intuição. Descartes consagra seu método a partir daquelas regras que falamos. E, pessoal, para que haja clareza e não haja ambiguidades. Esse método, bastante dinâmico, é marcado pela simplificação e pela ordenação das informações. Pessoal, esse foi o nosso recado, tá? Se você deduz ou se você induz, para a lógica o que interessa é se você encontra a verdade. Não encontrou ainda, você vai em busca dela, dure o tempo que durar. Pessoal, um forte abraço e até a próxima.